Obrigada, Nádia Alcântara, por aceitar o nosso convite de conversar conosco aqui da AgriShow. E iniciando então a nossa entrevista com uma pergunta que relaciona o perfil da agricultura entre o Brasil e a Nova Zelândia. Por questões espaciais, a Nova Zelândia tem melhorado a produtividade pecuária por hectare. Como o Brasil pode intensificar a produção de maneira semelhante, aliado com o cultivo consorcionado e a integração lavoura, pecuária, floresta, o ILPF, populares por aqui? Thaisa, em primeiro lugar, obrigada também pelo convite, pela nossa participação nesse talk show que vocês estão fazendo, bastante interessante o projeto de vocês. Obrigada, Thaisa, como você mesmo colocou, a Nova Zelândia ela já alcançou um índice de produtividade por hectare bastante importante, né? Eles já têm uma pecuária bastante intensiva. Ao contrário do Brasil, eles não têm a sorte de estar num clima tropical, onde a gente tem essas vantagens de poder consorciar várias atividades em uma mesma área, né? Então, eu acho que, basicamente, as coisas que a gente pode trazer, né, os conceitos que são interessantes, né, que é essa busca pela eficiência e por tirar o maior potencial possível de uma área. Então, esse conceito de produtividade por hectare, eu acho que é uma das principais coisas que a gente pode tirar como base de um sistema de pecuária com integração com lavoura. Então, é um sistema que por si só já traz uma eficiência, né? Você tem um ganho na produção por hectare, porque você está consorciando duas culturas, mas uma coisa muito importante que a Nova Zelândia faz, e que eu acho que o Brasil também, a gente tem cada vez mais buscar, e eu acredito que os produtores que já optam por essa técnica já fazem, é a questão dos controles. Você controlar muito o que você está produzindo, você fazer um manejo, uma gestão de solo bastante eficiente, né? Um dos problemas da Nova Zelândia, por ter uma alta produtividade por hectare, é a questão do manejo do solo, você garantir que você vai ter um solo saudável, que vai comportar aquela produção com alta eficiência por um longo período de tempo, né? Você ter o controle correto, se você está colocando animais, do que os animais estão produzindo também, e tudo isso dentro dessa lógica de você controla, você sabe o que você está produzindo, e aí você pode melhorar sempre aquela sua atividade. Então, eu acho que essa é uma das coisas que a Nova Zelândia faz muito bem, e que a gente também está começando a fazer, e cada vez mais eu acho que o produtor brasileiro ele tem que buscar esse controle, né, o uso de agricultura de precisão, o controle dos animais mais preciso, né, e fazer a gestão dessa propriedade, a gestão da atividade dele. Então, eu acho que essa intensificação ela é bastante importante, a intensificação da produção por hectare, e eu acho que o caminho certo para a agricultura brasileira é essa, né? É isso que a gente está precisando cada vez mais melhorar na nossa, principalmente dentro da pecuária. Okay. E quais têm sido os grandes vetores, então, de inovação da Nova Zelândia? Bom, a Nova Zelândia, ela é um país, né, que por si só, ele é bastante inovador. Várias tecnologias foram produzidas na Nova Zelândia, que hoje são conhecidas no Brasil, mas que foram criadas lá, e às vezes a gente nem se dá conta disso, né? Por exemplo, a própria cerca elétrica, uma tecnologia que vem da Nova Zelândia. O legal da Nova Zelândia é que ela busca muito essa integração entre a necessidade do homem do campo com a pesquisa e o desenvolvimento. Tanto que muitas dessas tecnologias foram desenvolvidas pelo produtor, e aí foram melhoradas com pesquisa e desenvolvimento, e hoje são tecnologias de ponta, né? O país, hoje a Nova Zelândia, cada vez mais ela quer se posicionar como um parceiro de provedor de tecnologias para o homem no campo, e principalmente focado na produção pecuária, porque a Nova Zelândia vive disso, né? Vive da produção pecuária.
Como a gente já tratou na primeira questão, a Nova Zelândia ela tem uma produção por hectare muito alta. E em função disso, você tem muita pressão sobre manejo de solo. Hoje as tecnologias, né, quais são os grandes vetores, eles estão muito focados na gestão ambiental da propriedade. Então, o neozelandês, por si só, ele fala que ele não é um produtor de leite, não é um produtor de carne, ele é um produtor de pasto. E ele converte esse pasto em produtos, carne, leite, e esse é um conceito bacana também na produção brasileira, para a gente trazer para a produção brasileira, né? Porque às vezes a gente fala assim, é um produtor de boi. Para ele produzir boi, principalmente na condição tropical, ele tem que produzir muito bem o pasto, né? E ele tem que fazer muito bem esse gerenciamento do pasto, com a suplementação, enfim, é isso que o produtor neozelandês faz. Ele gerencia muito bem essa produção de alimentos e como ele converte, o animal vai converter esse alimento para ter mais eficiência. Então, esse é um conceito bem bacana. Então, assim, dentro disso, o que acontece hoje na Nova Zelândia? Eu acho que é uma pressão que está acontecendo no mundo todo, mas lá muito, até pelo fato do que você falou, é uma área muito pequena, que tem alta produção, é a pressão ambiental, né? É o meio ambiente cada vez mais cobrando do homem do campo a ter boas práticas de produção. Até a questão de gases de efeito estufa, né, a produção do metano. Então, todas essas pressões, hoje, elas têm direcionado as tecnologias que vêm sendo desenvolvidas na Nova Zelândia. Só para vocês terem uma ideia, a Nova Zelândia ela tem um objetivo de reduzir a zero a emissão de gás carbônico até 2050 e reduzir em 10% as emissões de metano, que é uma das principais emissões causadas pelo processo de digestão bovina, né, em 10% até 2030. Então, dá para imaginar a pressão que tem sido em cima dos produtores rurais. Então, hoje, as grandes tecnologias que têm saído da Nova Zelândia, elas estão muito focadas em agricultura de precisão, você realmente trabalhar com aplicação de insumos, né, principalmente a adubação, dentro do que o solo realmente necessita. Então, hoje, o controle de uso de nitrogênio ele é muito importante na Nova Zelândia. Então, você hoje tem as tecnologias, como tem já no Brasil, principalmente para a parte de agricultura de precisão, só que isso na Nova Zelândia é convertido para a produção de pasto. E outra coisa bastante interessante também é o monitoramento dos animais, né? Porque cada indivíduo ele contribui para a produção do rebanho. Então, tecnologias que levam você a controlar cada vez mais o indivíduo e controles bastante precisos do que aquele indivíduo está produzindo e como aquilo está contribuindo para o rebanho, são muito interessantes. Por exemplo, conversão alimentar. Quanto o animal está consumindo e quanto de fato ele está convertendo aquilo em produto, né, em carne e leite. Então, cada vez mais um monitoramento em cima do indivíduo, ele está se tornando importante. Então, para isso, tecnologias de identificação animal, controle remoto hoje da produção é uma realidade na Nova Zelândia. Então, o produtor, ele hoje tem aplicativos na palma da mão que estão identificando quanto que aquele animal, ele está conseguindo monitorar quanto aquele animal está produzindo, e ele consegue fazer a gestão daquilo em tempo real. Então, isso hoje já é uma realidade e a gente acredita que cada vez mais, principalmente os países exportadores, eles vão ser cobrados por isso, né? Porque você está colocando o seu produto no mercado global, onde cada vez mais consumidores na Europa, consumidores na China, eles estão querendo saber como aquele animal está sendo produzido, quais as condições. Com certeza. Então, esses controles passam a ser cada vez mais importantes, e dentro dessa gestão global da propriedade, né? Não só do animal, do rebanho, como também dos insumos que estão sendo utilizados para aquela produção. Então, isso é muito importante. E também permite o produtor a justificar, né, que ele adota boas práticas de produção, que ele faz o produto dele tem origem e o consumidor ele consegue rastrear aquilo. Então, essa garantia de qualidade é muito importante.
E até em função, acho que a gente tem que ter uma consciência, acho que talvez uma das grandes impactos do coronavírus, né, dessa situação que a gente está passando, provavelmente vai ser em cima de consumo, né, como foi na questão da vaca louca no passado. Então a gente acredita que algumas mudanças vão acontecer em função dessa situação que hoje a gente está passando. Nádia, acho que é até interessante você ter entrado nesse tema, que é realmente aí o assunto das próximas perguntas, né? Então, como a Nova Zelândia foi afetada pela situação da Covid-19 e quais respostas estão sendo dadas no país? Thaísa, a Nova Zelândia, ela foi, assim, todos os países do globo foram afetados pela Covid, né? A Nova Zelândia é um país essencialmente exportador, então toda a parte de logística foi muito afetada, obviamente a ponta do consumo também foi afetada, então o impacto na economia neozelandesa foi bastante grande. O interessante da Nova Zelândia é que eles responderam muito rápido à situação. Como essa resposta foi muito rápida, internamente hoje eles estão numa condição melhor. Então, já bastante dessas medidas restritivas já foram retiradas. Obviamente que agora é o desafio, né? A Nova Zelândia está inserida dentro da lógica global, então ela agora está tendo que aprender a lidar com as questões que estão afetando outros países, né? Como restabelecer os fluxos de mercadoria para os outros países, né? Dado que a gente tem voos que estão interrompidos, então a logística de um modo geral está sendo afetada e obviamente que a economia interna também está sendo afetada, como em todos os países. Então o medo do desemprego, o fluxo de financeiro para as empresas também. Então todas as questões que afetam outros países do mundo também estão afetando a Nova Zelândia. E essas mudanças, então, sentidas no país com a Covid, né? Quais as lições aprendidas na Nova Zelândia que podem ser aplicadas aqui no Brasil pós-Covid-19? Olha, tem várias coisas que estão acontecendo e eu acho que nesse nosso meio rural tem sido bastante interessante, né? A gente cada vez mais está ouvindo o produtor adotando os processos digitais, né? Então, antes era um pouco tabu, principalmente no meio rural, a gente falar em digitalização, venda na internet, e, por exemplo, hoje eu mesmo posso dar um exemplo meu. Eu estou aqui na minha propriedade, aqui no interior de São Paulo, e hoje uma coisa que a gente não tinha aqui na fazenda, que era a internet, e hoje a gente está com uma internet que está até me permitindo fazer uma entrevista online, está me permitindo continuar meu trabalho online. Então, assim, é uma revolução no campo, eu acho. Foi um processo que acelerou muito essa digitalização do homem no campo. Eu acho que no Brasil isso é uma realidade, acredito que em outros países do mundo também. Na Nova Zelândia também existia, né, o homem do campo não adota tecnologias digitais. Não, ele consegue adotar, né? Talvez existisse uma não necessidade. E a gente viu que com a Covid, essa questão, ela aflorou. E as pessoas acabaram sendo obrigadas a adotar, né? Processos online, processos digitais. Então, eu acho assim, as grandes lições foram, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista. Eu acho que essa resposta rápida a uma crise foi uma coisa muito importante, né? O modo como a Nova Zelândia ela respondeu à crise da Covid foi bastante interessante. Uma questão que a gente hoje vem tratando muito é a questão da importância da pesquisa e desenvolvimento para todos os setores da economia, mas para o setor agro, extremamente importante, como a gente falou, as tecnologias de monitoramento remoto. E isso foi uma questão que permitiu a muitos produtores continuarem controlando a sua produção, mesmo estando distantes da sua propriedade, ou continuarem passando a informação para a indústria, mesmo estando distantes, mesmo não estando fisicamente próximas. Então, essas tecnologias a favor do homem do campo, focadas na melhoria da produtividade, focadas no controle, tudo isso dentro de uma lógica digital,
são coisas que hoje a Nova Zelândia ela pode até oferecer isso para outros países. A gente acredita que essa vai ser uma área que a gente vai conseguir contribuir muito na pecuária brasileira, e a gente quer cada vez mais se posicionar nesse sentido, então acho que é uma coisa bastante interessante. E outras coisas que vêm, né, como a gente tratou já, tecnologias de gestão do solo, que permitam a gente aumentar a nossa produtividade com uma lógica ambiental correta, manejo de agricultura de precisão, controle animal, dentro da lógica pecuária. Eu estou falando isso dentro de uma lógica pecuária, porque hoje a lógica na agricultura brasileira é uma das mais desenvolvidas do mundo, mas dentro da pecuária, às vezes, a gente ainda tem alguns gaps que a gente precisa melhorar. E hoje o Brasil ele tem uma oportunidade enorme no mercado, né? A gente está vendo aí, até também na imprensa, as perspectivas de exportação são bastante interessantes de proteína animal para o Brasil. Então, quer dizer, o Brasil está com um desafio grande. A gente está falando em parar a vacinação de aftosa. Quer dizer, como você para a vacinação e aí você tem que garantir para o seu consumidor que você tem um produto seguro. Então, esses controles, todas essas tecnologias que podem permitir esse controle cada vez maior, podem permitir que o produtor tenha a gestão dos seus fatores de produção também melhores, né? Tecnologias que garantam bem-estar animal, enfim. A gente acredita que todas essas tecnologias, elas podem contribuir para a pecuária brasileira, no sentido de que podem nos ajudar, né, a garantir um produto de qualidade para o mercado consumidor, podem garantir também ao homem do campo, não é só pensando no mercado consumidor, mas internamente na fazenda, o controle dos números, o controle da produção, ela pode garantir para o produtor que faça a gestão da sua atividade de forma com que ele realmente tenha certeza de que ele está lucrando, né? E aí é uma atividade econômica, a gente tem que sempre pensar que a pecuária é uma atividade econômica que tem que permitir ao produtor ganhar dinheiro. Então, seja ela a produção pecuária pura e simples a pasto, seja a integração lavoura-pecuária, todas as atividades, elas têm que gerar receita para o produtor, elas têm que gerar lucro, fazer com que o produtor ganhe dinheiro com isso e viva disso. Então, a gente acredita que todas a aplicação cada vez maior dessas tecnologias, elas vão permitir isso, né? Perfeito. Bom, muito obrigada, Nádia, pelo seu tempo, pela participação, obrigada aí por compartilhar conosco o seu conhecimento e expertise e trazer realmente um panorama internacional como gerente de desenvolvimento comercial no agronegócio do Consulado Geral da Nova Zelândia. Continuem ligados em nossas redes sociais, em nosso canal de conteúdo, AgriShow Digital, e confiram as ações que a AgriShow preparou especialmente para você. Muito obrigada.